Olá, eu sou a Érica Veríssimo e hoje estou aqui para gravar a palestra que eu ministrei dia 28 de março de 2026 em Ribeirão Preto, ocasião onde aconteceu a primeira conferência do Graça em Flor. Essa conferência que foi uma delícia e estará aqui a gravação para você que foi na conferência, quer ouvir de novo, para você que não conseguiu ir até a conferência e quer aprender mais sobre esse tema. O tema da nossa conferência foi o cordão escarlate, aquele fio vermelho que liga Jesus em toda a Bíblia. E a minha parte foi Jesus de Atos a Apocalipse. Ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está explícito ali. Mas onde será que está Jesus de Atos a Apocalipse? É um assunto muito bom, muito gostoso de estudar. Francine fez Jesus no Antigo Testamento. A Bia, que também é uma das nossas voluntárias aqui no Graça e Flor, fez Jesus nos Salmos, e eu fiquei com essa parte, né? Jesus já morreu, na verdade, Jesus já nasceu, já viveu, já pregou o Evangelho, já sofreu as dores, morreu, ressuscitou, ascendeu, e agora nós estamos em Apocalipse. Antes de mais nada, vamos orar, pedir a direção de Deus nesse momento aqui de ouvir, de conhecer um pouquinho mais sobre Jesus através da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de falar sobre Jesus novamente para quem quer que esteja assistindo essa gravação. É uma felicidade enorme que eu tenho em poder compartilhar dos ensinamentos, das verdades que contém em tua palavra. Usa tua serva, apesar de mim, que nenhuma palavra errada sobre ti saia da minha boca, e se sair, que o Senhor me corrija imediatamente, ó Pai. Abençoe a todas que estão assistindo essa gravação, cada família representada, e que o intuito disso possa ser somente a glória do Senhor. É o que te peço e agradeço. Amém. Então vamos lá, fiquei com essa parte então, né, de Jesus de Atos a Apocalipse. O Messias já deixou de ser uma sombra profetizada no Antigo Testamento, ele já foi cantado e louvado nos Salmos, e agora ele já nasceu, já viveu, já morreu, já ressuscitou, ascendeu e nos enviou o Espírito Santo. Eu poderia ter escolhido qualquer uma das partes da Bíblia que fala sobre o Espírito Santo, que fala sobre Jesus, mas eu escolhi Colossenses, o livro de Colossenses, 1, de 13 a 23, para que a gente entenda melhor esse cordão escarlate, né, que ligou a Bíblia toda, e falando sobre Jesus, o ungido de Deus, o Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o pão da vida, o príncipe da paz, o grande, todo-poderoso, o santo de Israel, a luz do mundo, aquele Galileu que viveu e morreu por nós. Vamos ler então, Colossenses 1, de 13 a 23, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas,
Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tá aí o texto de Colossenses 1, de 13 a 23. Esses 10 versículos eu achei que resume bem ó, o Jesus de Atos Apocalipse. E a gente vai começar então em Atos, né? Jesus em Atos, Cristo, ele está vivo, ele é exaltado. Depois da ressurreição, Jesus não some da história, ele continua agindo. Mas agora ele age pelo meio do Espírito Santo. Lá no Pentecostes, Atos 2, ele envia o Espírito Santo para os seus. E aqui eu vou abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Nós sabemos de cor aquele versículo tão atribuído ao Natal, que é Isaías 9:6. Né? Aquele que diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui, o Maravilhoso Conselheiro, ele já é anunciado, o Espírito Santo já é anunciado para nós. Mas não pense que é uma coisa muito fácil, muito simples explicar esse mistério da Trindade, né? Nosso maravilhoso conselheiro, o Espírito Santo, está presente, assim como Jesus, de Gênesis a Apocalipse também. Ele está presente e ativo desde a criação do universo, assim como Jesus. E eu fico imaginando que naquele momento que o livro de Atos descreve que os discípulos estavam bastante desesperados ao ver Jesus ascendendo aos céus e os deixando ali, mas foi por causa dessa ascensão que o Espírito Santo entrou. Lá em Atos 2:4 a gente consegue ler assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos aqueles que estavam naquela casa ficaram cheios do Espírito Santo. E a pessoa, quando fica cheia do Espírito Santo, ela nunca mais é a mesma de antes. Se a gente continuar a passagem, a gente vai ler, né, Atos 2, 37 a 39, está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Tá bom, você já está com o Espírito Santo, você ficou muito maravilhado, você começou a pregar o evangelho para todo mundo em outras línguas, mesmo na língua que não era a sua, e aquilo está compungindo-lhe o coração, aquilo está querendo transbordar, e aí você fala assim: e agora, o que que a gente vai fazer? E aí Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa,
para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E ali nessa passagem, mais de 3.000 pessoas creram e foram salvas, né? É muito legal ver esse momento quando o Espírito Santo enche o coração das pessoas e essas pessoas se arrependem e se convertem. Eu não lembro quando o Espírito Santo passou a habitar em mim. Eu acho que foi numa pregação de um pastor chamado Paulo, num acampamento de adolescentes, mas eu lembro que naquele momento eu percebi o quão pecador eu era. Eu sei que tem gente que anota certinho o dia, a hora, a data, quem pregou, tarará, né, na capa da Bíblia, assim, mas eu não tenho isso, não. Eu acho que foi numa pregação na minha adolescência, mas eu não lembro, tá? Eu só sei que eu me arrependi, eu fui batizada e recebi o dom do Espírito Santo. Foi naquele momento que eu entendi a fé. E aí eu quis mostrar obediência. E eu oro todos os dias para que a minha obediência seja fruto de gratidão, para que ela não seja por medo ou por autojustiça, que não seja por orgulho, que não seja por busca de bênçãos, mas que a minha obediência seja fruto sincero de um coração que aprendeu a imensidão da graça de Deus. Não é? Receber o Espírito Santo pode, na maioria das vezes, não provocar nenhum sentimento sobrenatural. Às vezes as pessoas ficam esperando isso, mas receber o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, é uma decisão, muito mais do que uma emoção. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, não é um fantasminha. O Espírito Santo é Deus, é eterno, é santo. Ele tem emoções, tanto que a gente pode entristecê-lo. Então, se ele tem emoção, ele é uma pessoa. A gente aprende na Bíblia que o Espírito Santo ora por nós. Quem ora por nós é uma pessoa, tá? E aqui fica uma perguntinha de investigação. Na verdade, é uma perguntinha para instigar algumas coisas em vocês. Você já deu uma checadinha aí dentro do seu coração, lá no fundinho, se o Espírito Santo realmente está em você, né? Parece complicado porque não tem jeito de fazer um raio-x e ver se o Espírito Santo está lá dentro, mas tá? A Bíblia nos ensina. Faça essas perguntinhas para você mesmo. Quem fala por você em situações complicadas? Quem fala por você em momentos de crise? Quem te aconselha quando você precisa lembrar das promessas de Deus? Quem você acha que convence as pessoas na hora que você está evangelizando, que você está pregando a palavra? Quem é que te convence do pecado? Quem é que te dá liberdade? Quem é que te dá esperança quando nada mais dá? Você mostra amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio para lidar com as pessoas, quando lidando com as pessoas. A minha esperança é que essas verdades sobre o Espírito Santo te levem a ter um relacionamento cada vez mais profundo com ele. E que todos vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que experimentem esse amor, ainda que ele seja grande demais para ser correspondido, compreendido. Porque o Espírito, o Pai e o Filho são um. Em Atos, vemos que os apóstolos não pregavam ideias, nem emoções. Eles pregavam uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Não há salvação fora dele.
Em Atos 4:12, lemos assim: desculpa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome. E agora é nosso papel, já que temos o dom do Espírito Santo, proclamar esse Jesus. Jesus, então, ele andou nos evangelhos fazendo o quê? Pregando o evangelho, pregando as boas novas. Agora que ele ascendeu, ele fala, vocês são. Ele fala, não, agora que ele ascendeu, nós somos as mãos e os pés e a boca de Jesus. Então, está na hora da gente começar a proclamar ao mundo essa boa nova, esse evangelho. E é aí que a igreja começa. Agora, de Atos Apocalipse, nós temos cartas do apóstolo Paulo, Paulo que era um perseguidor da igreja, e agora, no seu encontro com Jesus, ele resolve, a primeira coisa, gente, que você pensa em fazer, quando você se arrepende, se converte e é salvo, e entende e compreende, ainda que ele seja grande demais para ser compreendido, você entende, você experimenta o amor de Cristo, você quer sair falando, você quer sair pregando, igualzinho Paulo fez, e é isso que vai acontecer, né? A partir de agora. Então, a gente tem Atos, Romanos e até lá, terceira, até Judas, a gente vê que esse amor, que esse evangelho precisa ser ensinado. A igreja, então, aqui agora, depois de Atos, ela vai começar, né? E aí nós temos Jesus nas cartas. O Cristo agora vai ser explicado, vai ser ensinado. Essas cartas do apóstolo Paulo, elas vão mostrar o significado de Jesus para a nossa vida. Elas vão conseguir explicar quem é Jesus. Em Romanos, Jesus é o justificador, ele nos declara justos. Em Romanos 8:1 a gente lê, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, agora nós somos justificados através de Jesus, do sacrifício de Jesus, do Evangelho. Eu gosto de falar, eu dou aula para os adolescentes na minha igreja local, eu gosto de falar que o evangelho é aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz e aquilo que Jesus fará. Então, agora nós precisamos proclamar, nós precisamos espalhar esse evangelho, que é o que Jesus fez, faz e fará. Nas cartas de 1ª e 2ª Coríntios, Jesus é o Senhor da igreja, é Ele que vai corrigir, é Ele que vai organizar, é Ele que vai santificar o seu povo através do seu evangelho. Em Gálatas, Jesus é a graça suficiente. Nós não precisamos mais de lei nenhuma para ser aceitos. Nenhuma obra vai nos fazer ser aceitos. É isso que Gálatas fala. A gente lê lá em Gálatas 2:20, talvez o versículo mais conhecido de Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esquece esse negócio de eu. Você não vai fazer nada para trazer a salvação para sua vida. É através de Cristo que vive em você que você é salvo. Em Efésios, a gente vê que Jesus é o cabeça da igreja. Tudo está debaixo da autoridade dele. E tem aquela passagem de Efésios que fala que Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, de 4-6. Em Filipenses, a gente tem Jesus, exemplo de humildade e de obediência. Passagem mais famosa de Filipenses, Filipenses 2:5, que mostra isso. Essa humildade e essa obediência, que é aquela assim, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens.
e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses traz essa verdade aí de humildade, de obediência de Jesus Cristo. É isso que temos que aprender nessa passagem: humildade e obediência. Em Colossenses, Jesus é supremo, é suficiente em tudo. Naquela parte que a gente leu no começo dessa palestra, ele fala que Jesus é a primazia de tudo que existe. Foi por ele e para ele que tudo foi criado. Primeiro e segundo Tessalonicenses mostra que Jesus é rei e o rei voltará para nos buscar. Primeiro Tessalonicenses 4,16 nos lembra que a ressoada da trombeta de Deus descerá dos céus. E 1ª, 2ª Timóteo e Tito, nós vemos aqui uma reafirmação da sã doutrina, que há somente um Deus, mediador entre há somente um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Até em Filemão, uma carta que a gente fala, onde está Jesus em Filemão, né? A gente aprende que Jesus é aquele que reconcilia os relacionamentos. E aqui nós terminamos as cartas do apóstolo Paulo e começamos com as cartas gerais, certo? Agora não são mais cartas para determinadas igrejas, para os romanos, para os coríntios, para os efésios, não. Agora a gente tem Tiago, Pedro, mandando cartas gerais, né, para serem lidas por todas as igrejas, para quem pudesse. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Hoje, nós aqui, século XXI, no meio dessa tecnologia e inteligência artificial, nós conseguimos ler também essas cartas gerais que esses nossos irmãos do passado escreveram para nos ensinar mais sobre Jesus Cristo. Em Hebreus, a gente vê que ele é o sumo sacerdote, certo? Uma carta que nos ensina a ter fé, a nos espelhar naqueles heróis da fé que tinham fé no Jesus, que não era ainda, que não tinha vindo ainda, mas eles sabiam do Messias prometido. Tiago, nós temos aquela fé vivida em prática, né? Uma fé viva. Em Pedro, nós conhecemos nas cartas de Pedro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo Pedro, primeiro e segunda Pedro. Nós vemos aí que Jesus é a esperança em meio ao sofrimento, a quem você deve recorrer nos momentos de crise. A gente tem aquela passagem de 1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Aí a gente consegue ver nossa identidade em Cristo, quem somos em Cristo. Então, cuidado aí no meio da crise para se apegar a quem realmente pode te salvar, né? E João das cartas, a gente vê que Jesus é o amor encarnado. É lá em 1 João 4,8 que está escrito Deus é amor. E Judas, a gente vê que Jesus é o Senhor, a gente vê como ele defende a nossa fé. Jesus preserva os seus, também ali na carta de Judas. E Jesus não é apenas crido de Atos a Judas, Jesus agora é vivido. Jesus já veio, então nós já conhecemos, nós já sabemos quem é aquele Galileu, nós já sabemos quem é o Jesus de Nazaré. Então agora ele não é mais apenas crido, ele é vivido também. E Jesus em Apocalipse. Chegamos. Aqui está o clímax de toda a história da Bíblia. E agora Jesus não é mais aquele servo sofredor do Antigo Testamento. Ele não é mais o servo obediente, humilde de Atos a Judas. Agora ele é rei. Rei. Agora ele reina.
Em Apocalipse é para mostrar que ele venceu, que Cristo é rei e vencedor. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que venceu. Ele é o juiz justo. Ele é o rei dos reis. Apocalipse 21:4 fala assim: não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Aqui ele é a nossa esperança de um futuro glorioso. Apocalipse 21:5 continua assim: eis que faço novas todas as coisas, tudo será restaurado. Né? Jesus vai restaurar tudo. Deus vai restaurar tudo através de Jesus, aqui, quando chegar ao final da nossa história, da história de redenção. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Cristo é o começo ao fim. Daí a verdade sobre o tema da nossa palestra. É por causa dele que tudo começou e é por causa dele que tudo vai terminar. Ele é o cordão escarlate. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho sem demora. Essa é a certeza que a gente tem de que Cristo voltará. Eis que venho. Eis que venho. Ele vem. Ele voltará. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Esse é o convite que fica a todos nessa esperança gloriosa de que a história que começou com Cristo vai terminar com Ele e Ele reinando para sempre. Meu desejo é que todas vocês, e nós também, eu aqui também, que todas nós sejamos enraizadas, edificadas e cresçamos confirmadas na fé de Jesus Cristo. Podemos, possamos permanecer, assim como diz João 15, e crescer em fé. Né? Aqui fica meu chamado para que todos vocês leiam o livro da Francine, Legalistas em Recuperação, e não deem lugar ao mundo, ao relativismo. Encha seu coração, não de vãs sutilezas, não conforme as tradições dos homens, mas encha seu coração de Cristo. Ele já triunfou na cruz para que toda a dívida que possamos ter seja cancelada. E ele fez isso por amor. E que ao chegar na presença de Deus, Deus nos verá cobertos com o sangue do seu filho amado. Ele não vai ver suas vestimentas, ele não vai ver se usa maquiagem ou não, se põe brinco ou não, se tem tatuagem ou não, se você se você amamentou, se você deu fórmula, se a louça dormiu suja na pia, não. Ele vai ver a obra perfeita de Jesus. Ele vai ver o filho dele que morreu para nos salvar. Nós fomos ressuscitados junto com Cristo, o Novo Testamento diz. E agora o nosso dever é buscar as coisas lá do alto. Não é porque nós já fomos justificados, Cristo não verá a nós mesmos, nossas falhas, quando chegarmos aos céus, mas verá o sangue do Filho dele cobrindo as nossas falhas. Não é por causa disso que agora a gente vai ter liberdade para pecar. Lembre-se que o apóstolo Paulo ensina, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Tudo que a gente fez antes de conhecer o verdadeiro amor de Cristo tem que ficar lá no passado. Não existe mais agora impureza, avareza, prostituição, xingamento, insulto. Não existe mais ira, não existe mais maldade, não existe mais mentira. Agora a gente precisa nos cobrir dos frutos do Espírito Santo e não das obras da carne. Viva o evangelho na prática, no seu casamento, com seus pais, com seus filhos, com seus colegas, com seus funcionários. Amem uns aos outros. E o mais importante de tudo, leia a Bíblia e faça oração.
Eu brinco com os meus adolescentes que Jesus, que Deus, não deixou um vídeo no YouTube para ensinar você, ele deixou a Bíblia. E a Bíblia é um livro. Esse livro precisa ser lido, precisa ser estudado, precisa ser investigado. Nós estamos aqui no Graça em Flor com Frutíferas para te ajudar nisso. Se você ainda não é, te convido a ser. E a conclusão dessa palestrinha é que de Atos a Apocalipse vemos Jesus sendo proclamado, lá em Atos, Jesus sendo explicado nas cartas do apóstolo Paulo, Jesus sendo vivido nas cartas gerais e Jesus sendo glorificado lá em Apocalipse. A pergunta que fica agora, então, nessa última palestra da sessão do tema, né, Jesus, o cordão escarlate, não é apenas onde está Jesus na Bíblia, onde está Jesus em tal livro, onde está Jesus em tal passagem, mas sim onde está Jesus na sua vida. Porque o mesmo Jesus que foi pregado em Atos, em Apocalipse, em Gênesis, em Malaquias, nos Salmos, é o mesmo Jesus. E ele te chama para viver para ele. E eu gosto muito de uma música do Projeto Solo que chama Redenção. Opa, uma música do Projeto Solo que chama Redenção, que diz: Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar. Essa decisão de Deus é o que te trouxe a redenção. Que você possa sair desse vídeo agora e ouvir essa música, Redenção, do Projeto Sol, e fazer dessa canção a sua oração. Aqui fica o meu pedacinho na contribuição, de contribuição para aquela conferência que foi um marco na história do Graça em Flor. É a primeira conferência, né? Vai ser sempre um marco. E eu espero que vocês tenham aprendido junto comigo onde estava Jesus de Atos Apocalipse. Um abraço, fiquem com Deus, até.